Olá, eu sou o professor João Alfredo Niegrai, advogado, graduado em Relações Internacionais, especialista em negócios internacionais, mestre e doutorando na área de internacionalização e estratégia. Ainda que tenha advogado durante alguns anos, a maior parte da minha atuação, seja ela acadêmica ou profissional, tem sido nos negócios internacionais. Tenho alguma experiência no mercado europeu, no mercado asiático com ênfase para a China e Emirados Árabes Unidos e no mercado africano, além, é claro, do mercado sul-americano. Sou autor de 2 livros na área, um deles sobre legislação aduaneira e outro sobre projetos internacionais. E gostaria, nessa nossa conversa, de compartilhar com você um pouco da minha experiência e um pouco dos meus conhecimentos. Espero que gostem e um forte abraço. Um dos pontos mais interessantes a respeito do cenário de negócios internacionais é que eles estão, em primeiro lugar, à nossa volta o tempo todo, ainda que a gente possa não perceber. Eventualmente, situações que ocorrem em outros lugares, ainda que sejam geograficamente muito distantes de nós, acabam nos afetando de forma certeira. Um exemplo um tanto quanto recente pode ser sobre a recente invasão da Rússia em território ucraniano. Rússia e Ucrânia são responsáveis por mais de 1/3 da produção de trigo no mundo. Além disso, os russos são grandes produtores de gás natural e exportadores não só do gás natural, mas também do petróleo. Uma vez que esse país invade a Ucrânia e muitos outros países, em especial os europeus e os norte-americanos, sancionam os russos, o primeiro ponto é a geração de escassez. Os combustíveis tornam-se um tanto quanto mais escassos e, como consequência, os preços aumentam no mundo todo. O mesmo vale em relação ao trigo. O trigo exportado em grandes quantidades para a Rússia e a Ucrânia, certamente, em especial do lado ucraniano, não está sendo produzido nesse momento de guerra. Como consequência, o pãozinho diário e outros itens que dependem do trigo também tiveram um aumento de preços. Existem aqueles que não conseguem perceber isso à primeira vista, ou aqueles que pensam, ao olhar a cotação da moeda estrangeira, por exemplo, que isso não nos afeta. Esse é um ledo engano. Toda a oscilação cambial vai nos afetar de forma direta. Muitos dos produtos que o Brasil compra são cotados em dólar. E eu não falo apenas dos combustíveis, eu falo também do trigo, falo também de fertilizantes. Você sabe, não é segredo, que o Brasil é o polo global do agronegócio. Nós somos os maiores exportadores mundiais de produtos primários, como carnes bovinas, carnes de aves, e exportamos isso em grandes quantidades pelo mundo. O mesmo vale para açúcar, o mesmo vale para soja. Uma vez que o dólar se torna mais caro, a nossa produção desses itens pode encarecer também. Como consequência, as nossas exportações perderiam competitividade. Ou seja, questões cambiais vão te afetar ainda que você não tenha planos de realizar um embarque internacional. Ainda que você não tenha planos de passar férias fora do país ou coisa do tipo, a mera oscilação ou ainda a ameaça de oscilação pode fazer com que os seus itens de uso diário fiquem mais caros. Isso vale não apenas para viagens, mas vale para alimentos, combustíveis e em especial os eletrônicos. Acredito que todos tenham nesse momento alguns, para não dizer vários, eletrônicos pelo bolso. E esses eletrônicos são em grande maioria importados por nós. Essa minha breve fala busca demonstrar como o cenário de negócios internacionais é onipresente. Como eu venho defendendo há algum tempo, nós não conseguimos nos esconder das relações internacionais. Elas estão a todo tempo ao nosso redor, ainda que eventualmente nós não consigamos nos dar conta disso. Mais do que compreender que muitos dos fatores que ocorrem muito longe de nós acabam afetando a nossa vida diária, uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito dos negócios internacionais é a sua dinamicidade. Existem dezenas de situações, algumas críticas, outras nem tanto, ocorrendo pelo mundo ao mesmo tempo. Não é apenas, por exemplo, e apenas com muitas aspas aqui, a invasão e os crimes russos ocorridos na Ucrânia. Nós estamos vendo crises de refugiados, nós estamos vendo violações de direitos humanos, nós estamos vendo governos democráticos sendo derrubados por todo mundo. Mais do que isso, essas situações todas, elas não ocorrem isoladamente, uma por vez, para que nós sejamos capazes de parar e analisá-las uma a uma. E é aí que é importante, na área de negócios internacionais, que você consiga desenvolver uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica consiste justamente na tua capacidade de enxergar tantas situações distintas e por trás desse caos uma ordem.
Eu costumo dizer que as relações internacionais têm uma complexidade caleidoscópica. É como olhar num caleidoscópio. Será um conjunto de formas, cores, tamanhos variados. E esse caleidoscópio, quando nós nos afastamos um pouco, nós conseguimos enxergá-lo uma bela imagem. Nós conseguimos enxergar uma certa ordem. E essa é uma das primeiras habilidades que um profissional que atua internacionalmente deve ter. Enxergar, numa miríade de diferenças, uma normalidade ali por trás, um fio condutor, algo em comum. Uma outra coisa, para resgatar uma das últimas palavras, é o comum. O que é comum? O que é normal? Será que isso existe de fato? Tanto o comum quanto o normal na área de relações internacionais são conceitos difíceis de se trabalhar. Isso vale para relações internacionais, para política internacional, para comércio exterior. E um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre a tua habilidade de tratar com o diferente. O que é o diferente? O diferente é tudo aquilo que não nos parece. Quando a gente fala de cultura, e eu particularmente gosto muito desse tema, tem gente que enxerga a cultura como sinônimo de erudição. Só que cultura é mais do que isso. Cultura envolve os hábitos, os estilos de vida. E num sistema ou num cenário assim, não existe normal. Porque o que é o normal? Pode ser para você, pode não ser para mim, pode ser para o povo A e não ser para o povo B. Uma outra habilidade, portanto, é de você conseguir conviver com pessoas de costumes, de idiomas, de religiões tão diferentes e conseguir enxergar nessas diferenças apenas um aspecto inerente dos seres humanos. Então, a habilidade de conviver e de tratar com o diferente é algo a se ressaltar. Um outro ponto é a atuação das empresas multinacionais. No passado, internacionalizavam aquelas empresas que já haviam dominado seus mercados domésticos. Hoje, já não é mais assim. Desde a década de 80, nós vivemos a revolução das tecnologias de informação. Essas tecnologias que permitem que eu esteja perto de vocês, mesmo talvez distante em termos geográficos, elas fazem com que uma miríade de novas oportunidades surja. Aquela empresa que sai do Brasil e vai concorrer no exterior, por exemplo, pode sofrer concorrências novas do seu mercado doméstico, porque outras organizações de outras nações também vieram para cá. Ou seja, enquanto no passado os negócios internacionais importavam exclusivamente a grandes empresas, já muito bem consolidadas no mercado doméstico, na atualidade interconectada, isso já não é mais verdade. Hoje em dia, empresas de pequeno e médio porte constituem a maior parte dos players globais. Dessa forma, é só uma questão de tempo para que até a menor das empresas se torne multinacional. Em essência, uma empresa multinacional é aquela que tem a sua matriz em um país e filiais espalhadas pelo resto do mundo. E esse também é um fato que tem sido cada vez mais normal e cada vez mais cotidiano para empresas de menor porte. Isso ocorre justamente pela facilidade de se fazer operações e negócios internacionais. De alguma forma, você já fez isso. Toda vez que você fez uma compra pela internet, por exemplo, de algum site cuja base não esteja situada no Brasil, você fez uma operação de negócios internacionais. Você efetuou, ainda que de forma pequena talvez, uma importação. Todas essas atividades têm gerado uma nova realidade, que é a era da hiperconcorrência na qual nós vivemos. Nós temos percebido que chegam no nosso país marcas que num passado recente estavam apenas em outras nações. Os negócios internacionais criaram um mundo mais acirrado, em que nós, consumidores, temos acesso a uma quantidade muito maior de produtos e serviços. Dessa forma, além de saber lidar com o diferente, além de trabalhar com pessoas de bases distintas da sua, você tem que ter em mente que a realidade mega concorrida dos negócios internacionais é algo que atinge a todos. Um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o domínio de idiomas. Falar um segundo idioma já é algo básico. O que mais você faz? Nós falamos português, está entre os 10 idiomas mais falados no mundo. E além disso, o inglês, por exemplo, é algo que já é natural para a maior parte de nós. E não é necessário que você converse diariamente com alguém para que isso seja natural. Você pode estar ouvindo um filme e lendo a legenda em português. Isso já mostra a importância desse segundo idioma. E esse segundo idioma já se tornou básico. Embora poucos brasileiros tenham domínio de línguas estrangeiras, eu recomendo fortemente que você busque uma terceira, uma quarta.
porque isso vai ser o teu diferencial. Hoje, por exemplo, todo mundo quer fazer negócio com a China. Eu morei lá incontáveis vezes, estive em todas as maiores cidades chinesas, incluindo Wuhan, como normalmente me perguntam. Todos vão lá e chegam falando em inglês. Qual que é o teu diferencial se todos sabem o inglês? Será que é aprender o mandarim? Será que é aprender o cantonês? Será que é não aprender nenhuma dessas línguas, mas saber um pouco sobre a cultura, os hábitos, a história daquele povo? Esse certamente é algo que vai te dar um diferencial. Mas aí, falar outros idiomas, conhecer outras culturas e, especialmente, estar sempre aberto para a caleidoscópica imagem que são as relações internacionais, acredito que pode ser um forte diferencial para você e também para a sua carreira. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil também tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, coisa que poucos países no mundo têm. Nós não temos maremotos, não temos tsunamis, não temos grandes tornados ou furacões. Nós somos um país fantástico, um país grande, um país rico. 1 metro quadrado de Amazônia tem mais biodiversidade que toda a França. E ainda com tantas potencialidades, ainda com um povo criativo, com um povo inovador, com um povo bem-humorado que supera as dificuldades, nós somos, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, o 25º, às vezes o 26º maior exportador do mundo. Em 2020, o Brasil chegou a cair para a 31ª posição. À nossa frente estão nações muito menores em termos territoriais, como Espanha, como Bélgica, Holanda, Singapura ou Coreia do Sul. Nós temos também grandes potencialidades de exportação. Muito mais do que produtos primários, o Brasil é o 3º maior exportador mundial de aviões. Nós temos grandes empresas na área de software. E o que falta? Por que essa posição de 25º, 26º maior exportador? Do lado do governo, nós temos uma legislação aduaneira muito burocrática, nós temos procedimentos desconexos, nós temos dificuldades em infraestrutura, existe além de tudo isso juros caros e encargos variados que deixam o país menos competitivo. Agora, não basta que a gente olhe para o lado do governo. E nós, o que nós podemos fazer? Um dos pontos que eu normalmente comento é a respeito da falta de cultura exportadora. Muitas empresas para as quais eu prestei consultoria acreditavam que teriam lucros imensos já a partir da sua primeira operação internacional. E nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes são necessárias adaptações, aprendizados, são necessários contatos inúmeros com vários potenciais clientes para conseguir celebrar o negócio. Aquelas organizações que conseguem superar essas fases iniciais e que insistem nas atividades de internacionalização tendem a ter o que a gente chama de maior curva de aprendizagem, isso é, quanto mais essas empresas internacionalizam, mais elas tendem a internacionalizar. A parte boa disso é que as empresas internacionalizadas, elas dependem menos de um só mercado. Como consequência, se o seu mercado doméstico, mercado de origem, tem algum tipo de problema econômico, essas empresas vendem para outros mercados, elas serão obviamente menos afetadas. A internacionalização permite a criação de novas sinergias com fornecedores ou clientes estrangeiros. A internacionalização traz aprendizados organizacionais. A internacionalização abre um mundo de possibilidades. Em relação à internacionalização, é necessário que as empresas tomem conhecimento de todos os benefícios do processo, dos incentivos governamentais, por exemplo, os incentivos financeiros ou até os incentivos cambiais. E a esse respeito, eu queria falar um pouco com vocês sobre as tendências. É muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Há alguns meses, ninguém podia imaginar que surgiria uma guerra na Europa que seria a mais sangrenta e mais cruel desde a Segunda Guerra Mundial. E por isso é muito difícil prever o que vai ou não vai acontecer. O que nós podemos ter são, é claro, linhas gerais. Uma dessas linhas é a importância dos países emergentes. Trata-se de nações rumo ao desenvolvimento. Nações que ainda não são plenamente industrializadas, que estão superando problemas internos e aos poucos tendem a estar cada vez mais presentes no cenário internacional. Enquanto outros países vêm exportando cada vez mais, inovando e se aprimorando,
infelizmente o Brasil vem ficando para trás. E é aqui que entra a sua voz, junto com a minha voz, para exigirmos não apenas o país que queremos, mas o país que merecemos. Dentre os países emergentes, dois chamam a atenção: a China e a Índia. Ambos são países com mais de 1 bilhão de habitantes. Ambos países com culturas e histórias milenares. A China hoje é o celeiro da manufatura global. A indústria do mundo é a China. Só que ninguém cresce como cresceram os chineses há pelo menos 30 anos sem destruir o meio ambiente. E esse é o grande problema chinês. Do outro lado, nós temos a Índia, também um país em crescimento franco, também um país de bilhões de pessoas, mas um país com sérios problemas de pobreza. Estima-se que 40% da população indiana viva com menos de $1 por dia. Os indianos, por outro lado, têm investido pesadamente em tecnologia. O novo Vale do Silício fica na Índia. A Índia forma milhares de engenheiros de telecomunicações do mundo e as maiores empresas da área de tecnologia estão lá. Uma outra tendência que eu gostaria de ressaltar é a respeito dos blocos econômicos. São acordos intergovernamentais através dos quais os países reduzem ou eliminam barreiras comerciais entre os Estados-membros. O maior exemplo é a União Europeia, ainda com a saída do Reino Unido há alguns anos. O Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, celebrou um acordo com a União Europeia. Foram mais de 2 décadas de negociações para que esse acordo fosse finalmente assinado. Agora, o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia está nos parlamentos europeus e também do Mercosul para sua ratificação. Uma vez ratificado, esse acordo criará a maior área de livre comércio do mundo. Serão mais de 600 milhões de habitantes. Isso significa que os nossos produtos poderão entrar na Europa com maior facilidade, tal qual os produtos europeus poderão entrar aqui, também com maior facilidade. Isso vai, obviamente, aumentar a concorrência aqui. Você está preparado para enfrentar essa concorrência toda? A melhor defesa é o ataque, é mandar os nossos produtos para lá também. Para isso, nós precisamos inovar, para isso nós precisamos aprimorar tudo aquilo que fazemos, para isso nós precisamos amadurecer a nossa base industrial. É claro, existe muito de nós nisso, existe muito disso que nós precisamos fazer, coisas que nós, setor privado, precisamos encarar, mas nós também precisamos exigir do governo juros mais baixos, desburocratização, que não tenhamos uma tributação tão sufocante e absurda como temos e que a nossa legislação aduaneira seja racionalizada, para que nós não tenhamos uma posição tão vergonhosa no ranking dos maiores exportadores, mesmo sendo um país riquíssimo em recursos naturais. Conto com você, para que a tua voz se junte à minha na exigência das melhorias que nós queremos. Por fim, é importante que você saiba ou que você lembre que a concorrência ela nunca vai deixar de existir. Você vive num mundo em que a informação trafega muito rápido e que qualquer um pode saber a respeito de qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer momento. E aí, o que você vai fazer para enfrentar um mundo que se torna cada vez mais concorrido? Como é que você vai fazer para continuar subindo na carreira? É importante que a gente nunca, em hipótese alguma, pare de estudar ou pare de aprender.